Meus amados, hoje é dia da Reforma Protestante, dia em que celebramos os 504 anos da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã afirma que essas teses foram traduzidas para o alemão, impressas e circularam em todas as partes da Alemanha, dando origem a uma tempestade de protestos contra a venda de indulgências, ou seja, contra a venda do perdão divino. Nós temos 5 princípios que são fundamentais para a Reforma Protestante, conhecidos como 5 solas, que em latim é a palavra somente. Sola Scriptura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé. Temos também a expressão somente Cristo e ainda somente a Deus a glória. E hoje nós poderíamos pensar e refletir sobre esses 5, mas eu creio que nós não teríamos tempo para isso. Por isso separamos 2 desses princípios para compartilhar com os irmãos, que julgo também muito importantes. É difícil a gente dizer qual desses 5 seria o mais importante, mas talvez poderíamos principiar por sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura é fundamental para os outros princípios. Somente a Escritura é fundamental para entendermos todos os outros princípios defendidos pela Reforma Protestante, inclusive o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, que ensina, portanto, que todo crente é um sacerdote capaz de achegar-se a Deus, ter acesso ao trono da graça de Deus, ter um relacionamento direto com Deus sem a necessidade de intermediários, porque o único intermediário é Jesus. Ele é o caminho, Ele é o único meio pelo qual nós chegamos ao Pai, chegamos a Deus. Mas sola Escritura, somente a Escritura, é o princípio que afirma que a Bíblia tem a primazia antes da tradição. Certo autor disse que a Reforma procurava voltar à pureza original do cristianismo do Novo Testamento. Os reformadores estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles criam que isto seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final para a igreja. Guarde essa expressão, autoridade final para a igreja. Vale a pena lembrar que a Bíblia somente será a autoridade final para a igreja se ela antes for a autoridade final sobre as nossas vidas, se ela for a autoridade final para nós individualmente, porque igreja é feita de gente, é feita de pessoas. A igreja nada mais é do que o resultado daquilo que as pessoas, do que os seus membros são. Se Cristo conseguir ter autoridade sobre nós, se a palavra de Deus conseguir ter autoridade sobre nós, ela terá consequentemente sobre as nossas famílias, sobre a igreja de Jesus também. Infelizmente, preciso me lembrar de Russell Shedd quando disse que nos nossos dias parece que a autoridade de Deus sobre nós está um tanto quanto defasada. Parece que Deus não consegue mais mandar em nós como Ele gostaria.
Ele não consegue mais exercer a sua autoridade porque falta submissão da nossa parte aos seus preceitos, aos seus valores, aos princípios que devem reger a nossa vida, que devem dirigir a nossa existência. Portanto, para que a Bíblia seja a autoridade final de uma igreja, ela precisa ser a autoridade final nas nossas vidas. Nas nossas vidas. A reforma promoveu uma volta à Escritura e o reconhecimento de que a Escritura seria a autoridade máxima em matéria de fé e prática. Autoridade máxima em matéria de fé e vida, não apenas de fé, mas também de vida, porque Deus não está interessado apenas na nossa fé, mas também na nossa vida. E quando existe uma distorção, quando existe um distanciamento entre aquilo que professamos e aquilo que vivemos, surge aquilo que Jesus denunciou nos escribas e fariseus do seu tempo, que pode ser resumido na palavra hipocrisia. Quantas vezes Jesus chamou os fariseus e os escribas de hipócritas? Porque professavam uma fé, mas não viviam de acordo com essa fé. Tinham a ortodoxia, mas não tinham a ortopraxia. A vida deles não tinha nada a ver com a sua fé, com a fé que eles professavam. Por isso, quando Jesus termina o seu sermão do monte, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele falava com autoridade. A autoridade de Jesus vinha da sua vida, vinha daquilo que ele vivia, daquilo que ele experimentava junto ao Pai, do seu relacionamento com o Pai, que não era um relacionamento de aparências, mas que na essência era aquilo que o Pai esperava, era aquilo que o Pai desejava. Na época de Lutero, a vida da igreja era definida de duas formas: pelas Escrituras e pela tradição. Quando ele ensina o princípio somente a Escritura, ele está dizendo: somente a Escritura deve guiar a vida da igreja, e não a Bíblia e a tradição. Até porque naquele contexto a tradição tinha um peso maior do que a Bíblia, do que a Escritura. Era mais importante a interpretação e a tradição do que propriamente a Escritura. Quando ele diz somente a Escritura, ele está dizendo: vamos ficar apenas com a Bíblia, vamos ficar apenas com a Escritura. Vamos estudar essa palavra e vamos buscar nessa palavra o norte, a direção para as nossas vidas. A Escritura tinha um peso, mas parece que a tradição tinha um peso maior. Quando você coloca na balança tradição e Escritura, o que tem peso maior para a sua vida? O que tem um peso maior para você? Quando você coloca na balança aquilo que você ouve, as vozes que você ouve, especialmente nas mídias sociais, de tantas e tantas pessoas que tentam fazer a sua cabeça, o que é que tem um peso maior? Essas vozes ou a voz de Deus na sua palavra? É interessante a gente perceber que na época de Jesus aconteceu a mesma coisa. Vá comigo a Mateus capítulo 15, verso 6. Mateus 15, verso 6. Jesus vai dizer: e assim vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da tradição de vocês.
Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa ou por causa da tradição de vocês. Os escribas e fariseus valorizavam mais a tradição do que a própria palavra de Deus. Valorizavam mais a interpretação dos mestres, dos rabinos, do que a própria palavra de Deus. E um outro detalhe é que Jesus denuncia algo muito comum nos nossos dias, que pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Ele lembra que aqueles escribas e fariseus eram hipócritas porque eles guardavam apenas uma parte da Escritura. Não guardavam a Escritura toda. Isso me faz lembrar da palavra de um pastor na Europa que ouviu uma líder cristã dizer que os posicionamentos que ele tinha assumido e que ele defendia, ele os defendia porque ele cria na Bíblia toda. Acreditem. Ele disse àquela mulher: mas não é para crer na Bíblia toda, não. Vem daí o conceito de que a Bíblia, segundo alguns autores, contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus para esses. E quando uma pessoa diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela está dizendo que algumas partes da Bíblia são palavra de Deus e outras não. Mas como é que eu vou saber o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus? A minha consciência é que vai determinar o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. E toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para nos corrigir, para nos repreender, para que o homem de Deus seja preparado, habilitado para toda boa obra, como disse Paulo a Timóteo. Essa palavra é a palavra de Deus para nós, e nós não podemos observar apenas uma parte da Escritura e esquecer de outra. Vá comigo a Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 23, Jesus vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Que preceitos são esses? 3 preceitos. Se você quer guardar quais são os preceitos mais importantes da lei, Jesus disse: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está dizendo aqui que nós não devemos dar o dízimo. Jesus está dizendo que nós devemos dar o dízimo, mas não devemos desprezar os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então nós podemos guardar uma parte da Escritura, podemos nos achar os tais, porque então guardamos a Escritura, mas em outras partes simplesmente negligenciamos o que Deus nos diz, porque a sua autoridade, a autoridade da sua palavra está defasada na nossa vida, e Deus não consegue exercer plenamente a sua autoridade por conta da nossa resistência, da nossa falta de submissão. Para Jesus e para Lutero, a palavra de Deus era suficiente. Para nós hoje, a palavra de Deus ainda é suficiente. Qualquer interpretação da Escritura não poderia e não pode ter um peso maior que a própria Escritura. Hoje,
talvez mais do que em 2017, nós precisamos de um retorno à palavra de Deus. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. De outra forma, viveremos um cristianismo superficial, meramente religioso. Seremos cristãos imaturos, que não amadurecem, que não crescem, que não desenvolvem um relacionamento sustentável com Deus, um relacionamento substancial com Deus. Precisamos de um retorno às Escrituras, para fugirmos de um cristianismo institucionalizado e vivermos a essência do que significa ser igual a Jesus, a essência do que significa seguir os passos de Jesus. A pergunta que precisamos responder hoje é a seguinte: qual é o peso da palavra de Deus na nossa vida? Qual é o peso da palavra de Deus para nós? Ontem compartilhava com a nossa juventude, no culto da Juventude Conectada, a história de Josias. No 18º ano do seu reinado, quando ele tinha apenas 26 anos de vida, ele mandou fazer uma reforma no templo. E durante aquela reforma, o sacerdote Ilquias mandou o escrivão Safã dizer ao rei: achamos o livro da lei. E aquele livro foi lido perante o rei. Quando ele ouviu a leitura daquele livro, rasgou as suas vestes, em sinal de quebrantamento, em sinal de tristeza diante de Deus, e mandou que os seus auxiliares fossem consultar uma profetisa, a profetisa Hulda, porque ele disse: nós somos perdidos. Os nossos pais abandonaram Deus. Nós estamos vivendo completamente distantes da palavra de Deus. Josias foi confrontado com a Escritura, foi confrontado com a palavra de Deus, a sua vida foi mudada, a vida do seu povo foi mudada. Quantas e quantas vezes nós lemos a Escritura e a Escritura não produz nada de mudança na nossa vida? Precisamos desse confronto com a Escritura, que gere transformação e mudança, que nos leve a pedir a Deus que sonde o nosso coração, esquadrinhe o nosso ser e nos mostre aquilo que precisa ser tratado e mudado na nossa vida. Como precisamos retornar às Escrituras? Você pode ter esse livro no computador, no celular, na mão, em tudo quanto é lugar, mas ele não cumprirá o propósito de Deus enquanto não estiver no seu coração. Enquanto não estiver no seu coração. Mais interessante perceber que na época de Josias, o livro foi perdido não num armário, não numa estante, ele foi perdido dentro do templo. E qualquer igreja pode perder o livro, mesmo tendo esse livro na sua mão. Quando a sua autoridade não tem peso sobre nós, quando a sua autoridade, a autoridade deste livro está defasada sobre a nossa vida, começando pela nossa vida, certamente nós teremos perdido o livro. Que nesta manhã você redescubra o seu sentido, que você redescubra o seu significado e volte os seus olhos para a Escritura. Lutero procurou colocar a Bíblia ao alcance de todas as pessoas, permitindo a livre interpretação das Escrituras, e por isso traduziu a palavra de Deus para a língua alemã. Hoje, em nosso país, nós temos a Bíblia à vontade.
É só que às vezes a gente não aproveita, às vezes a gente não desfruta. Na China agora, recentemente, eles bloquearam o aplicativo Oliver Tree, uma ferramenta tremenda que eu tenho aqui no meu celular, no meu computador, me ajuda tremendamente na preparação dos meus sermões. Proibiram também um outro aplicativo do Alcorão islâmico, mas você tem a Bíblia na sua mão, à sua disposição, à sua disposição. Precisamos voltar para a palavra, não apenas para nos gabar do nosso conhecimento bíblico, mas para fazer os ajustes que Deus espera que façamos em nossa vida diária, começando pela nossa vida dentro de casa, dentro da nossa família. Um outro princípio que quero deixar com os irmãos esta manhã: não apenas somente a Escritura, mas somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 11. Romanos 11, versos 33 a 36. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória a ele para sempre. Amém. Vamos ler todos juntos esse último verso 36? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A ele seja a glória. Esse princípio sólido é a glória somente a Deus, é o princípio segundo o qual a glória é devida somente a Deus. Uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da sua vontade, da sua ação, a glória é devida somente a Deus. É verdade que talvez possamos pensar, mas isso é muito simples. Pode parecer simples, mas nem sempre é. Muitas vezes nós erramos nos fundamentos, muitas vezes nós erramos naquilo que é óbvio. Somente a Deus a glória significa que Deus não está preocupado apenas com aquilo que nós fazemos, mas Ele está preocupado também com a motivação que nos leva a fazer aquilo que fazemos. Ele está preocupado com as nossas intenções mais íntimas e mais profundas do nosso coração. E Ele espera de fato que nós vivamos tão somente para a glória dEle. Fomos salvos por Ele, e tudo partiu de Deus, tudo partiu do coração de Deus. O plano foi dEle, o agente foi Ele, o Filho foi dEle, o sofrimento foi dEle, a glória só poderia ser dEle. Entretanto, a pergunta que não quer calar é se nós vivemos para a glória de Deus. Se nós de fato estamos dispostos a viver para a glória de Deus. Se nós na igreja estamos dispostos a servir para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. No contexto da igreja, nós não estamos trabalhando, nós não estamos servindo para demonstrar as nossas habilidades,
para demonstrar uma excelente performance. Nós estamos servindo para a glória de Deus, e se não for esse o nosso objetivo, tudo aquilo que fizermos não terá o menor valor para Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos que não resulta na glória de Deus é desperdício, é lixo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versos 13 a 15. Paulo vai dizer àquela igreja, a igreja de Corinto, que 1 Coríntios 3, de 13 a 15, que manifesta se tornará a obra de cada um no dia do juízo, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O dia do juízo provará as nossas obras, provará a motivação com a qual realizamos as nossas obras. E justamente por isso Jesus disse aos seus discípulos no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas obras e glorifiquem não a vocês, mas ao Pai que está nos céus. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por isso a nossa vida precisa ser voltada para a glória de Deus, mas de uma forma muito subliminar, talvez imperceptível. É possível que lá no fundo do nosso coração nós tenhamos algum ciúme da glória de Deus, tenhamos algum ciúme, e gostaríamos de pegar pelo menos um pedacinho dessa glória para a gente. Através do profeta Isaías, Deus diz que Ele não dará a sua glória a outro, Ele não divide a sua glória com ninguém. E felizes nós seremos se de fato estivermos dispostos a viver para a glória de Deus. O seu Shedd disse que a motivação incorreta destrói o valor daquilo que a gente faz, destrói o valor do ato, que por fora seria louvável, mas diante de Deus é lixo. Diante de Deus não tem o menor valor. As nossas obras irão para o lixo se nós não estivermos dispostos a viver para a glória de Deus, viver em função da glória de Deus. E essa é uma questão que precisamos tratar aqui dentro do nosso coração, porque a integridade começa com o coração. Desejamos realmente viver para a glória de Deus? Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Que Ele nos ajude a voltar à Escritura e nos voltar para a Escritura, como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Que os nossos corações venham a arder, a queimar diante da Escritura, diante da Palavra de Deus. E que esse confronto com a Escritura gere mudança, gere transformação na nossa vida. E que nós tenhamos a decisão firme de vivermos tão somente para honrar e glorificar a Deus. Que a adoração não seja apenas um ato que nós realizamos aos domingos, mas que a adoração seja o nosso estilo de vida, que nós adoremos a Deus com a nossa vida, durante toda a semana, em todo o tempo, em todo instante.